É isso aí, estamos de volta aqui em mais uma transmissão de Orion, mensageiro aqui falando com vocês. Antes de eu exibir o que eu tenho para mostrar, deixa eu tirar isso aqui, para ficar a tela de fundo. Deixa eu ver se eu tenho alguma anotação que eu fiz, espera aí. Acabei esquecendo de pegar meu celular aqui para poder ver se eu fiz alguma anotação. Isso é assim mesmo, a gente faz tudo isso aqui para trazer coisas boas. Bom, tem um vídeo aqui que eu vou trazer ele na semana que vem. Esse vídeo vai ser interessante, que ele mostra sobre as raças, né? As raças alienígenas. Tem um outro vídeo aqui que eu vou indicar para vocês assistirem. Esse vídeo está no YouTube, chamado Vida Após a Vida. Foi traduzido dessa forma, mas na verdade ele se chama O Segredo do Karma. É um filme muito interessante para que vocês possam dar uma conferida, que ele vai abrir muito as mentes de vocês e abrir vários questionamentos, né? Como nós aqui somos buscadores da verdade, nada mais justo que a gente buscar mais conhecimento nesse sentido. Acho que vai valer muito a pena. Essa semana eu estava dando uma olhada nos arquivos que eu tenho aqui, de coisas que eu vou separando para a gente poder dar uma olhada, e aí eu decidi trazer aqui para vocês. A gente vai vendo e vai tirando as nossas conclusões. Eu deixei só o mapa aqui para ficar fácil para a gente ver, para não ficar o navegador inteiro. Aí eu vou clicando aqui e vou comentando sobre. Bom, esse primeiro local aqui, na época que esse vídeo apareceu, foi muito mais perfeito na época, porque não estava no mapa com essa neve aqui. Esse desenho aqui, ele foi feito numa época, esse desenho não, essa imagem, ela foi feita numa época aonde supunham que aqui tinha caído uma nave espacial bem aqui, ó. É claro que isso já faz alguns anos, né? Por isso que a gente não consegue mais ver, né? Então essa nave teria feito esse trajeto aqui e vindo parar aqui. Então para você ver que já tem um certo tempo isso daqui, né? Eu acabei dando um zoom aqui. Deixa eu só dar um ESC aqui. Então aqui seria o local onde teria acontecido todo esse evento de um disco voador ter caído aqui. Se você olhar, você vai ver que ele tem uma aparência de uma fenda e ao mesmo tempo ele tem a aparência como se fosse uma coluna vertical, né? Falei até errado, vertebral. Por isso que tem esse formato. É claro que a gente não vai conseguir ver isso aqui devido às alterações do clima. Já tem algum tempo que eu tenho isso aqui anotado. Vamos partir aqui para o segundo ponto. Eu acho muito legal esse efeito aqui que esse Google faz. Aqui, há algum tempo atrás, é que agora está bem borrado, existia um objeto aqui que ele parecia um formato de um disco aqui, mais ou menos aqui assim. Só que devido às atualizações do Google Earth, esse objeto já não aparece mais aqui. Mas eu deixei ele fixado, quem sabe pode ser que no futuro essas imagens possam aparecer novamente, né? Veremos, a gente sabe que isso aqui tem muita edição. Vamos saltar para esse outro aqui. Olha que interessante isso daqui, ó. Eu vou até dar um zoom out aqui para vocês verem onde que a gente está aqui, ó. A gente está lá na Antártida, tá? Tem muita coisa que eu separei aqui na Antártida. Vamos lá de novo. Olha que interessante. Olha o tamanho dessa estrutura aqui, cara. Vamos medir só a sombra dele para a gente ter uma noção, mais ou menos. Só a sombra dele aqui, ó, deu 250 metros aqui. Então, basicamente, seria mais ou menos a altura dessa estrutura que está em pé aqui. Para você ver como é interessante, né? Por isso que eu sempre digo que esse mundo existe muito mais segredos do que a gente conhece.
É muito louco isso daqui, cara. É claro que os 3Ds da Antártida, cara, nunca são bons, ó. Até por questão do local, fica difícil você ter um desenho perfeito, ó. Vamos ver se ele dá um stop aqui pra mim aqui. Ai, meu filho, anda logo. Não se assuste aqui na onde eu moro, essa cachorreira é assim mesmo. É só eu começar a gravar vídeos aqui, eles começam a gritaria louca deles aqui. É, basicamente deu pra ver mais ou menos uma noção. É engraçado que ele tem uma forma de uma pirâmide, mas é uma rocha, né? É muito louco isso daqui, cara. Por isso que eu sempre digo, cara, a gente não conhece nem metade da metade das coisas nesse mundo aqui. Enfim, vamos para outro ponto. Para quem já acompanhou nos vídeos aí, vocês vão ver que eu já fiz esse desenho aqui há algum tempo, né? Mostrando um coração aqui na Antártida. É claro que não é um coração perfeito, né? A gente leva a entender que existe uma representação ali, né? Aqui já o outro salto. Vou tirar isso daqui, não sai. Na época, isso daqui tinha uma aparência de degraus aqui. Bem aqui nessa região. Só que pelas alterações do mapa não dá para ter noção, né, do que tinha aqui. Então a gente não vai conseguir visualizar. Mas pode ver que aqui é um pico bem alto aqui. E aqui tinha umas aparências como se fosse uma escada. Tipo assim, uma escada de gigantes aqui para subir, né? E a gente já sabe das histórias que rolam na Antártida, né? Que a última civilização dos Anunnakis foram para lá, né? E daí a gente vai vendo. Vamos saltar para esse outro ponto aqui. Te garanto que o final desse vídeo vai te surpreender muito mais do que você imagina. Bom, aqui é um quadriculado, como a estação já mudou, não vai dar para ver, mas existia um quadriculado aqui como se tivessem algumas antenas aqui. Se vocês já pesquisaram sobre aquele projeto HAARP, vocês vão ver que as antenas do HAARP são muito parecidas com essas daqui, né? Então é um negócio muito doido. Vou ver aqui, pirâmide de gelo. Vamos ver o que a gente vai observar aqui. Ó, outro negócio muito doido também. Olha o tamanho dessa estrutura aqui, né? Quando você olha da primeira vez, parece que é um negócio natural, mas a perfeição da forma é que deixa a gente mais em dúvida, né? Você vê que realmente foi um negócio bem... Não parece ser alguma coisa natural, né? Se você observar aqui, tem um paredão enorme aqui, ó. Paredão gigantesco aqui. Se a gente for medir aqui, ó, dessa sombra até mais ou menos no pezinho dá 30 metros de distância. Então, basicamente deve ter uns 30 a 40 metros a altura desse paredão aqui. Bom, vamos aqui pelos três magos. O que é esses três magos que eu salvei aqui? Vamos lá. Isso daqui foi uma coisa que eu tinha feito uma marcação que ela lembrava muito lá do Senhor dos Anéis, né? Se você olhar esses desenhos aqui, você sempre vai observar que existem três figuras aqui. É claro que a estação do ano, por conta da Antártida, está com, se não me engano, acho que no inverno, a gente não vai conseguir ver. Mas quando se perde mais gelo nessa área aqui, você consegue visualizar realmente a figura. Esse aqui, ó, a gente consegue ver, ou se fosse a cabeça com os chifres aqui, ó. Esse aqui, para quem já assistiu o Loki, vai ver que ele tem um chapéu parecido. E esse aqui, na época da seca, ele tem tipo ele tá tipo segurando um tridente aqui, alguma coisa nesse sentido. Então são as coisas muito loucas aqui, né? Vamos ver essa estação aqui. O
que é essa estação. Aqui na Antártida possuem várias estações de pesquisa, cara. Pesquisas estas que nunca são reveladas, a gente nunca sabe o que eles estão fazendo por lá, né? Algumas teorias dizem que eles estão protegendo entradas, guarnecendo aqueles que foram os primeiros aqui dos Anunnakis. Tem uma estação da Hyundai aí, ó, para quem conhece a marca de carro da Hyundai, eles também têm uma estação aqui, ó. Olha aqui, ó. Hyundai. Deixa eu fazer uma marcação aqui para ficar fácil vocês verem, ó. Hyundai, ó. Para você que gosta dos carros da Hyundai, ó, eles também têm pesquisas lá na Antártida, né? Então eles têm uma estrutura muito bem organizada aqui. É impressionante como o ser humano é capaz de se enfiar num buraco desse aqui, ó. Um local gelado e poder fazer parte disso aqui, né? Tem alguns aviões parados aqui. Provavelmente os aviões que levam e trazem o pessoal. Aqui meio que parece ser uma pista de pouso aqui, ó. Provavelmente. Dá para ver uns treirinhos ali para onde eles passam. Aqui tem uma outra estação que eu acho que a gente já tinha visto. Tem um local que é chamado Pegada Enorme. Vamos ver o que é essa pegada aqui. Essa aqui eu me lembro muito bem, cara. Para quem já assistiu o filme do Godzilla, cara, não é interessante isso aqui? Olha que negócio doido. Imagina você tá sobrevoando um lugar desse e aí você se depara com isso aqui. Muito estranho, né? Pode parecer uma pareidolia? Pode também. Mas é muito estranho a forma como esse negócio tá, né, cara? Olha aqui, se você parar pra pensar, parece como se fosse as garras aqui, ó. Aí aqui seria a palma, ó. Talvez seja lá o que era, pode ter pisado na beiradinha, derrubado essas coisas aqui. A gente nunca vai saber, mas que é curioso, é. Muito interessante isso aqui. Vamos ver esse triângulo aqui. O que é esse triângulo? Esse daqui, eu acho que na época que eu fiz a marcação não estava tão perfeito assim. Mas chamou a minha atenção, né? Tem algo aqui que eu nunca consegui descobrir o que era. Tem uma forma muito simétrica, né? Muito certinha. Então, se você olhar aqui, ó, de uma forma muito precisa, né, cara? Aí fizeram um corte bem aqui assim, ó. Muito interessante, sem contar que aqui tem também uma forma que não dá para ter certeza do que é isso aqui, ó. É muito interessante, né? Por isso que eu sempre digo, a gente tem que interpretar e analisar e ver se faz sentido na nossa vida, né? Vamos ver aqui o rio de sangue. O rio de sangue é interessante, cara, que eu acho que pode ser efeitos da própria visualização de imagem, mas que leva a gente a entender que parece que é sangue, né? Ou é, né? Nunca se sabe, né? Existem tantos segredos por aí que a gente não faz ideia. Quem garante que não é, né? Pode ser um efeito de matiz, um efeito de RGB, que eu acho que por conta da posição do Antártido pode gerar isso aqui, né? Porque geralmente essas imagens aqui, nesse setor, a maioria delas são vermelhinhos, assim. Mas é muito interessante. Também tem uma cratera. Fiz um negócio errado aqui. Aqui bem provável que isso daqui é um vulcão. Para quem não acredita, provavelmente isso aqui tudo é um vulcão pela dimensão que isso aqui tem, ó. É enorme. Aqui também parece como se fosse um choque de uma cratera. E se você observar melhor aqui,
É mais certeza de confirmar que isso é um vulcão por conta desses gases que estão saindo aqui, ó. Você pode ver que sai gases aqui, ó. Então é muito interessante isso aqui. Provavelmente ele está saindo daqui, ó. Aí ele vai levantando. E onde a imagem da câmera satélite pegou aqui, ó. E é curioso que são duas crateras, né? Muito interessante isso aqui. Vamos lá. Estação grande. O que é essa estação grande aqui? Vamos ver. Aqui já tem uma estação enorme, ó. Por isso que eu falo, né? Todas as nações, elas assinaram um tratado para que ninguém possa explorar isso aqui se você não tiver autorização. Tá vendo? Tem algumas usinas eólicas aqui, que venta muito, né? Então eles produzem energia através dos ventos. Uma estação gigantesca. Por isso que eu sempre tenho a curiosidade de saber o que eles fazem por lá, né? Já que é um local que não tem nada para se explorar. Para quem assistiu aí aquela série como é que fala, cara, Se Preparando para Marte, Como Chegar a Marte. Ela foi gravada nessa região da Antártida aqui, onde eles experimentam como seria. Para você ir para Marte, você teria que viver uma experiência semelhante à da Antártida. Então eles saem de um local, eu me lembro aqui certinho quando eu fiz a embarcação, eles saem de um local aqui e vão chegar até um outro local bem inóspito. E aí eles vão enfrentando inúmeras dificuldades ali. Então eles falam na série que a partir de quando eles conseguirem lidar com essas dificuldades, eles vão ter o aprendizado necessário para chegar a Marte, né? Então vocês podem pesquisar aí. A série chama-se Como Chegar a Marte. Como Chegar em Marte, né? Se eu não estiver enganado, existe ela no YouTube também, viu? Bom, tem aqui cavalo branco. Vamos ver esse cavalo branco aqui. Esse aqui é um desenho interessante, só que ele fica perfeito quando ele está um pouco sem gelo. Se você observar, cara, não tem como você não lembrar de um cavalo aqui, ó. Você vê que tem as pernas, é claro que um desenho bem mais infantil, mas você consegue ver, né? Certinho, né? Para quem tem uma mente criativa, ó, você vai ver certinho a figura de um cavalo aqui. Isso porque a minha mente me leva a acreditar nisso, né? Pode ser que não seja, pode ser um cachorro, um gato, sei lá. Bom, agora a gente vai saltar para o lugar mais distante, aqui no Stargate do Golfo de Aden. Para quem já viu o vídeo aí, se eu não me engano, uma cidade na Antártida, fala também sobre o Golfo de Aden. Aqui é um lugar que é vigiado por americanos, ingleses, israelenses, porque aqui acontecem uns efeitos muito loucos que os radares, as bussas, elas ficam tudo loucas quando ela está nessa região aqui. Infelizmente não temos muitas imagens aqui desse lugar, Golfo de Aden, né? Bom, já que tá pertinho aqui tem um círculo no mar, isso aqui foi uma marcação que eu fiz há muito tempo, que eu achei curioso, que é muito estranho. Eu sempre digo que existem muitas simbologias ocultistas no mundo, né? E aí a gente fica se perguntando, será que isso aqui é natural ou isso aqui é algo artificial? Achei que tinha uma imagem aqui, mas não tem. Isso aqui é muito interessante, né? Bom, vamos ver esse outro aqui, o olho de Horus. Olha como é interessante isso aqui, ó. Para quem já viu sobre o olho de Horus, vai ver que ele tem um desenho muito parecido, né? Lembrando que o olho de Horus e o olho de Ra é muito similar, então o olho de Horus mais ou menos é assim. Fiz tudo errado aqui. O olho de Horus tem esse formato aqui, né, como já tá, e ele tem tipo um V assim. E o olho de Ra é ao contrário, né?
Mais ou menos assim. Então, interessante, né? Como o ser humano gosta de fantasiar, e se você continuar assistindo esse vídeo, você vai ver que tem muitas imagens que eu vou mostrar aqui, que tem muitos formatos e simbologias, né, cara? Por que que o cara fez um helipad aqui, ó, para os heliportos deles aqui no formato desse jeito, né? Pode parecer coincidência, pode ser que não. Vamos partir para o outro aqui, o cemitério cósmico. Não sei por que eu salvei dessa forma. Deve haver algum motivo que eu não sei qual. Mas é sempre interessante estar observando. Provavelmente existiam alguns símbolos por aqui. Já vejo um símbolo de um círculo aqui, ó. Provavelmente deveria ter alguma coisa ali que me chamou a atenção, né? Bom, a nave e o Yggdrasil já tá aqui por perto, então já vamos descer aqui. Provavelmente deveria ter alguma coisa que eu sinalizei aqui, mas o Google já não tem mais nada. É normal isso aqui, né? Você acha uma coisa ali, logo eles vão lá e removem. Yggdrasil, que é a árvore dos mundos, né? É muito interessante esse desenho, ó, porque se você olhar todinho ele num contexto macro, você vai ver que ele parece a Yggdrasil, a árvore dos mundos, né? Que tá lá na mitologia nórdica. Aqui, ó, vou fazer um desenho bem rudimentar aqui, ó. Você vai ver que aqui tem um dos galhos dela, ó. Aí aqui eles vão se ramificando, vai ramificando para cá, ramifica para lá. Tem uma outra ramificação aqui, ó. Aí desce para cá, desce para cá. Várias vão subindo aqui. Tem outras que saem daqui, vão para ali. Pode ser pareidolia? Pode, mas que é muito interessante que se você olhar nessas imagens, você vai achar muita coincidência, né? Nave Pleiadiana, vamos ver aqui. Não está disponível, então provavelmente foi removido. Na época eu não cheguei a fazer esse vídeo aqui, vacilei, né? Podia ter já gravado, que a gente estaria vendo, né? Tá escrito uma nave um OVNI aqui, mas provavelmente não é. A imagem está meio borrada, parece um templo de alguma coisa, parece ser um observatório. Se você olhar aqui, ó, isso aqui deve ser algum local para armazenar alguma coisa. Vai saber, né? Parece ser um ponto bem alto. Provavelmente um local de observação. Olha onde está enfiado. Opa, apareceu aqui nave pleiadiana, vamos ver. Não sei por que dei esse nome. A imagem já não está tão precisa assim, então fica difícil saber o que realmente teria ali. Mas se eu marquei é porque na época tinha alguma coisa, né? Só não é mais visível. Mas tudo bem. Vamos lá para a ilha de São Pedro e São Paulo, cara, um dos lugares mais distantes aqui do Brasil, olha. Para você ter uma ideia, olha a distância disso daqui, ó. Fernando de Noronha, a mais ou menos uma distância de, se eu não me engano, 600 km, 600 quilômetros. Claro que aqui vai dar uma distância maior. 600 quilômetros de distância. Aí você imagina a distância que é São Pedro e São Paulo, a ilha mais distante do Brasil. 800 quilômetros praticamente. É o ponto mais distante do Brasil, é aqui. Depois vocês podem pesquisar aí no YouTube, vocês vão achar reportagens mostrando aqui. Os navios, quando chegam aqui, eles não conseguem atracar em lugar nenhum, então eles têm que ficar dando voltas aqui, ó. Todas as vezes que eles vêm para cá, eles já têm que vir com combustível contado para ficar dando volta, porque esse lugar aqui é muito profundo. Tem, se eu não me engano, quase 6 quilômetros de profundidade. Então as âncoras dos navios não conseguem alcançar o chão ali, né?
O de Noronha é o que a gente já tinha visto aqui, né? Um lugar muito distante do Brasil, longe pra caramba também. Vamos ver o que é esse outro negócio que eu marquei aqui. Os símbolos, né? Eu já vi esse símbolo em algum lugar, mas não consegui me lembrar. Tem muitas coisas que a gente vai vendo. Tá vendo aqui como é interessante, ó? Símbolos que vão sendo colocados aqui. Não consegui fazer o círculo. O círculo é esse aqui. Então, alguma coisa muito bem feita para representar alguma coisa. Se você olhar de contexto macro, parece um pino de uma antena, um negócio muito doido. Esse outro aqui eu vou deixar mais pro final. Vamos ver o que é isso. Marquei como o que é isso. É interessante. Uma ilha no meio do nada. Existe algo que não dá para saber o que é. Será que é uma parede? O que será isso aqui? Será que é um portal? Ele tem uma estatura, né? Se ele está fazendo sombra, dá em torno de 7 metros aí. Então, é alguma coisa. Só não sabemos o que é, né? Cratera no deserto. Vamos ver o que é isso aqui. Esse aqui, se eu não me engano, é o olho do Saara, se eu não me engano. É o olho do Saara. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver muitos documentários falando sobre isso daqui, né? Inclusive, existe uma suposta tese que aqui foi o primeiro local onde foi a primeira cidade dos Anunnakis, né? Inclusive, eles julgam que a Atlântida era nesse local aqui, né? Tem vários desenhos aí muito similares aí, né? Que vocês podem pesquisar e vocês vão ver. Vamos ver o que é esse avião fantasma aqui. Aqui eu me lembro que eu estava observando algumas coisas aqui. Já não tem mais o objeto lá, né? Não foi removido. O que é isso? Não sabemos o que é. Deve ser isso aqui. Pode ser um rochedo. Parece muito um barco, né? Tem muita movimentação ali de barco. Estátua no meio do mar. Será que realmente é uma estátua? Pode ser um farol. Enfim. Base abandonada. Vamos ver o que é essa base abandonada aqui. É interessante que se você olhar no Google, você vai achar muitos lugares distantes no meio do nada que existem bases aqui. Suponho que devam ser bases militares. Você acha muita coisa aqui, você vai ver que não existem pessoas morando nesses locais aqui. Parece locais abandonados aqui. Tem uma outra base aqui. Então é uns negócios muito doidos que acontece, cara. Esse planeta tem muita coisa que a gente não conhece. Pista abandonada. Realmente está abandonada, porque você vê que tem muita vegetação na pista, né? Foi usada em algum momento na vida por alguém, né? Para você ver a dimensão do nosso planeta onde a gente vive, né? Telescópios da Antártida, vamos ver. Telescópios da NASA, na verdade, está falando ali. Não sei porque eu coloquei dessa forma. Não tem cara de ter telescópios aqui, mas bem que já tem ali, ó. Tá citando, realmente tem telescópios da NASA. Então, para você ver que os caras têm um aparato gigantesco aí para poder
vasculhar. E é interessante que você vê muitas crateras nesse lugar aqui, ó. Muito doido. Cidade antiga na Antártida, para quem já viu aí no canal, tem um vídeo mostrando a cidade na Antártida. Então vocês podem entrar lá que vocês vão ver. Lá tá mais bonitinho, explicando certinho, né? Não achei nenhuma imagem disso daqui, cara, parece como se fosse um portão, como se tivesse alguma coisa aqui, né? Tipo, os caras entram ali pra dentro e fazem alguma coisa. Falam-se que aqui é uma pirâmide. Então não se tem ao certo ainda porque, o que que é isso aqui. Mas dá uma conferida lá. Rosto na Antártida, o que que será isso aqui? Ah, isso aqui é interessante, né, cara? Se você ficar olhando essa imagem, logo você vai perceber que tem um rosto bem aqui assim, ó. Na minha mente eu vejo como se tivesse alguma coisa aqui, os olhos aqui, a boca, como se fosse um queixo aqui, ou a boca aqui também, ó. Aí vai da imaginação de cada um, né? Paredão na Antártida. Vou acelerar um pouco o vídeo porque eu tô me sentindo mal. Tô me recuperando ainda dos meus tratamentos. Paredão na Antártica. Acho que foi apenas uma reflexão, mas na verdade são ondas, né? Tem muitas coisas aqui parecendo focas. Ou parecendo tubos. Enfim. O que é esse pedaço do nada? Vamos ver. Pedaço do nada, cara. Tá onde isso aqui? Tá bem longe e o trem tá congelado, hein, cara. Imagine você sendo jogado num lugar desse aqui, deixado pra lá, hein? Não seria bom não. Barco encalhado. No começo eu achei que fosse um barco, depois eu acreditei que fosse como que fala, um moinho. Moinho não, um farol. Aí depois eu voltei atrás, realmente parece ser um barco mesmo, encalhado aqui nesse ponto aqui, ó. Como existem ondas aqui, provavelmente esse navio deve ter batido por aqui, né? Provavelmente, encalhou aqui. Mas também parece ser um farol, então como a imagem não é muito nítida, não dá para ter noção. Mas parece o formato de um navio, né? Se você olhar aqui, você vê a proa aqui, aquele mastro, convés aqui, ó, o casco dele, então eu acredito que seja um navio mesmo. Prédio triangular, achei interessante isso daqui. Olha isso. Qual o propósito? Não sabemos. Mas se foi feito, essas coisas pontiagudas eu tenho uma leve impressão que são para receber algum tipo de energia, né? Provavelmente a captação de eletrostática aqui é gigantesca. Vamos ver o que é esse outro aqui. Tem um cara aqui. Vamos ver o que é esse cara aqui. Bom, não estou vendo nenhum cara por aqui, né? Se tinha, provavelmente foi removido, né? Círculo no mar, foi o que a gente já viu, lá perto do Golfo de Aden. É interessante, né, que você vê essas estruturas são muito perfeitas, né, para serem naturais. A cidade da Antártida a gente já viu. Agora eu vou pro melhor, pro final. Isso aqui a gente já falou muito aqui, ó. Cadê, cara? Tava aqui no meu radar. Isso daqui, ó.
O que que vocês acham que é isso aqui? Vamos fazer um desenho. A gente já falou muito sobre isso daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos dizer, é só um pentagrama. Agora vamos fazer um pequeno ajuste aqui. O que você acha que isso aqui é agora? Você ainda não entendeu? Então vamos fazer um outro pequeno desenho aqui. Lembra do tetaedro? Que dizem que o universo é formado dessa forma? Mas para quem já viu falar, a gente já falou muito disso daqui sobre o cubo de Saturno. A pergunta é, por que existe um cubo de Saturno representado aqui na Terra? E detalhe, viu? Tem antenas conectadas nele aqui, em cada ponto dele. Então nós temos um cubo de Saturno representado aqui na Austrália. Se você descer aqui, você vai ver que existem torres aqui, ó. Aqui a torre. Aí a pergunta que não quer calar, por que existe um cubo de Saturno aqui? Tá vendo? Aí quando eu digo para vocês que nós vivemos sob o domínio de Saturno, as pessoas não acreditam, acham que é loucura da minha cabeça, né? O ser humano gosta de representar, de fantasiar, cara. Um local bem controlado, ó, dá para você ver as antenas, ó. Ou seja, um cubo de Saturno com as antenas, existe um controle de acesso aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, provavelmente os militares devem controlar essa área aqui. Provavelmente. Então tá aí, esse foi o vídeo de hoje. Não vou me prolongar muito porque eu já estou me sentindo mal. E aí vocês tirem suas conclusões, o que essas imagens podem parecer ou fazer sentido para vocês aí. E até a próxima. No próximo vídeo a gente vai discutir mais detalhes sobre esse pentagrama aqui da Austrália. Até a próxima.